Conosco, o Rede Verdade traz essa conversa com o secretário da Fazenda da Paraíba, Marialvo Laureano, e tem novidades sobre o preço do combustível. Fica ligado, Rede Verdade está no ar. Muito boa tarde, minha Paraíba. Sexta-feira, dia 29 de outubro de 2021, chegamos ao final desta semana aqui, nessa edição ao vivo do Rede Verdade, nessa sexta-feira. Hoje, o Conselho Nacional Fazendário, que reúne ali secretários da Fazenda, das Finanças, de todos os estados brasileiros, tomou uma decisão importante. Por unanimidade, o CONFAZ decidiu congelar por 90 dias o valor nominal do ICMS que é cobrado sobre os combustíveis. Na prática, de 1 de novembro até o dia 31 de janeiro, os estados estarão cobrando o valor que é praticado hoje, independentemente de sucessivos reajustes nos combustíveis até esse período. Quem está conosco aqui para detalhar essa decisão de hoje, saber se isso efetivamente terá ali efeito no preço da gasolina, do combustível, que é o que a gente mais quer saber, é o secretário da Fazenda do Estado, Marialvo Laureano, que participou da reunião, votou com a reunião em favor desse congelamento de 90 dias, e você acompanha tudo isso a partir de agora. Secretário Marialvo, muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao Rede Verdade com uma notícia como essa. Muito boa tarde. Boa tarde, Luiz. É sempre um prazer participar aqui do seu programa do Rede Verdade. Para a gente esclarecer, falando bem direitinho para quem está nos acompanhando, secretário, o que foi que vocês decidiram hoje? O que é o CONFAZ e o que foi que vocês decidiram hoje? Então, o CONFAZ é o Comitê de Política Fazendária. Qualquer alteração no ICMS precisa necessariamente ser aprovado no CONFAZ. E uma medida como essa, ela foi aprovada por unanimidade pelos 27 estados e o Distrito Federal. O que foi que nós decidimos hoje? Depois de tanta, digamos, pelenga aí, né, preço do combustível, para deixar mais claro para a sociedade a responsabilidade do reajuste, de todo o reajuste do combustível é da Petrobras e do governo federal. Os governos estaduais, em especial a Paraíba, não reajusta a alíquota, não altera a alíquota do ICMS do combustível desde 2015. O último realinhamento foi feito em 2015, com vigência a partir de janeiro de 2016. Ou seja, só para o povo entender, o percentual que é aplicado de cobrança do ICMS está inalterado desde 2015. Exatamente. Para entrar mais um pouquinho para o cidadão saber como é calculado o ICMS de qualquer produto, o fato gerador é exatamente a saída. O valor que serve de base de cálculo para o imposto é aquele valor da saída da mercadoria. No caso do combustível, que é a substituição tributária, e em especial a gasolina, é feito pela refinaria. Então, é feito de 15 em 15 dias, é feito um levantamento, não é pesquisa, é um levantamento de fato, hoje tudo é eletrônico, nota fiscal eletrônica, do valor total que foi vendido daquele combustível, dividido pelo volume. E aí você tem o valor médio, que a gente chama PMPF, preço médio ponderado final. Então, isso é feito de 15 em 15 dias, e aqui eu posso dizer que na Paraíba a gente faz religiosamente, digamos, dentro da legislação, para não prejudicar o cidadão. Tanto é assim que o nosso combustível é o menos caro, a gente não pode dizer mais barato, né? Mas é o menos caro do Nordeste, né? E aí, o que foi que nós fizemos efetivamente agora? Bom, para colaborar, né, com a sociedade, com os entendimentos, também para mostrar que esse reajuste não tem nada a ver com os governos estaduais, nós decidimos congelar o preço final, o preço que serve de base de cálculo, que chama-se o preço nominal, por 90 dias. Por exemplo, e esse que vai a partir de 1º de novembro. Isso já foi publicado, todos os estados já publicaram, publica com 15 dias de antecedência. Ou seja, se vocês arrecadam, vou chutar aqui, R$2 por cada litro de gasolina ou R$1 por cada litro de gasolina, independentemente da gasolina, até janeiro subir para R$12, 10, o que seja, vocês vão continuar cobrando, tirando R$1 desse ICMS. Exatamente. Para ser mais claro, Luiz, o nosso PMPF de gasolina é R$ 6,10. Você pode ver que é tudo mais... você olha nos postos, estão bem mais caros, né? Mas o que serve de base de cálculo nosso, a partir de 1º de novembro, é R$ 6,10.
Então, digamos que a gasolina agora em dezembro, ou novembro ou dezembro, passa para R$ 7,50. Deus me livre, o ICMS vai ser só em cima de R$ 6,10. Certo. Com isso, aí a primeira pergunta, com isso, o que é que vocês conseguiriam garantir de redução? Bom, dependendo do reajuste, o percentual será maior de acordo com o tamanho do reajuste. Exato. Olha, com isso, primeiramente, quando nós tomamos uma decisão dessa, tem um impacto negativo, né? Nós vamos perder dinheiro. Quando eu digo nós, são estados e municípios. Segundo, foi aprovado na Câmara Federal, que está agora no Senado, né, na proposta lá, que é uma anomalia tributária, um absurdo. Eu ia perguntar qual é a diferença do que vocês decidiram hoje para a lei que está lá no Congresso. Foi aprovado pela Câmara e vai para o Senado. Isso, que está no Senado, né? Eu vou chegar lá porque nós tivemos reunião com o presidente do Senado. Então, a proposta que foi aprovada na Câmara é realmente um absurdo dos absurdos. Por quê, secretário? Por quê? Porque eles criaram esse PMPF, que é feito esse preço médio em 15 dias. Mais uma vez eu digo, não sei se você se lembra no início da minha fala, o preço base para o imposto é o valor da saída. Você vai comprar um celular, por exemplo, o valor do celular, R$ 1.000. Então, o preço do ICMS é em cima dos R$ 1.000. O que foi que a Câmara fez? Ela criou, mais uma vez, uma anomalia tributária para esse preço médio sair dos 15 dias para 2 anos. Retroagir? Retroagir. Significa o quê? Digamos que o preço médio nesses 2 anos, hoje está em 6,10, 6 e pouco. O preço médio fosse 4,50. Quer dizer, a Câmara está exatamente reduzindo as receitas dos estados e do município de uma hora para outra. É um absurdo. Isso significa um benefício fiscal, que não foi aprovado pelo CONFAZ, e, pior ainda, não há nenhuma ação da Petrobras e do governo federal para que esses reajustes parem de acontecer. Vocês teriam que perda, que prejuízo se essa proposta no Congresso passar, do jeito que ela está? Essa proposta do Congresso passar, para você ter ideia, nós teríamos um prejuízo agora, no ano de 2022, da ordem estimado de 470 milhões de reais. 470 milhões a menos da arrecadação do Estado. Isso significa dizer quase 120 ou 118 milhões a menos para os municípios. Isso significa dizer, para João Pessoa, menos quase 27 milhões. Para Campina Grande, quase 17 milhões. E ela resolveria o preço da gasolina? Claro que não. Vai continuar aumentando da mesma forma. Se não há uma decisão do governo federal, que nós já propusemos, tem 2 pontos aí para resolver isso. O que é que resolveria isso, secretário? O primeiro seria renascer o Fundo de Equalização dos Combustíveis, que ele estava vigente até 2016. Reativá-lo. Reativá-lo, exatamente. Reimplantá-lo, exatamente. Inclusive, ele serve de modelo para outros países. Como ele era muito bem, digamos assim, equacionado, ele hoje serve de modelo. Como é que ele funciona na prática? Funciona, esse fundo, ele vai ser utilizado, ele deve ser gerido, deve ser alimentado, talvez pelo próprio lucro, eu não sei, mas eu sei o seguinte, os recursos desse fundo, ele vai, digamos assim, controlar, coordenar os reajustes dos preços. Ou seja, toda vez o lucro da Petrobras, ou parte do lucro da Petrobras, iria para esse fundo. E esse fundo, toda vez que a gasolina desse um pipoco em função da dolarização, o fundo ia lá e ia subsidiar esse valor para que ele pudesse continuar mantido baixo. Exato. Essa é a solução real. O resto é... A curto prazo, essa é a solução real. A médio prazo, seria exatamente a reforma tributária. A reforma tributária, sim, aí sim você tem como mexer em alíquotas de produtos, de combustível, o que quer que seja. Mas a curto prazo, não, no meu entendimento, pode ser que tenha outros. Né? É esse aí. O que não pode é deixar acontecer e não toma uma decisão. As decisões que o governo federal toma em Petrobras é dizer que é culpa dos estados, que os estados não aumentam sua alíquota desde há 6 anos. Então, agora, o que é que está acontecendo? Isso é que é pior, Luiz. Voltamos à inflação. A minha geração conheceu a inflação de uma forma terrível, né? Nós chegamos aí a ter quase 84% de inflação em um mês, em 93, mais ou menos isso. Né? Então, o que é que está acontecendo? Nós estamos com a inflação já de 2 dígitos, inflação anual. O monstro da inflação voltou. Significa dizer que a nossa economia saiu dos trilhos. Né? Então, e o principal motivo hoje é exatamente a questão dos combustíveis e do câmbio.
Você fez uma fala hoje pela manhã, logo depois dessa reunião e dessa decisão oficializada e anunciada pelo CONFAZ, do congelamento do valor nominal cobrado no ICMS dos combustíveis. Você disse o seguinte: olha, dentre as nossas razões, a gente também fez isso para mostrar que os estados estão querendo fazer esse debate, contribuir com esse debate, enfim, dar a sua parcela de contribuição, mas a gente quer mostrar que depois desses 90 dias de congelamento, vocês vão perceber que não há alteração real no preço, porque o problema não está nisso. Exato. Então, eu lhe pergunto, para quem está nos acompanhando, se há uma demagogia da proposta lá da Câmara Federal, que vai mexer com tudo isso, mas efetivamente não vai trazer redução, nesse caso dos 90 dias, também não haverá essa redução que o cidadão pode estar esperando. Vocês também vão querer provar com esses 90 dias que o problema não está no ICMS. Essa é a primeira pergunta. E a segunda, para quem está nos acompanhando, pode dizer assim: pô, você vai congelar por 90 dias, por que não congela isso definitivamente? Então vamos lá, a primeira pergunta. Isso é fundamental. A Câmara passou, lá na Câmara passou, inclusive com um número expressivo de deputados, inclusive eu perguntei a alguns deputados, não, a gente votou a favor para poder mostrar que a culpa não é dos estados, e sim do governo federal. Mas como é que faz uma coisa dessa e você vai derrubar a receita de todos os estados e municípios? As nossas despesas obrigatórias que nós temos que cumprir. Não tem sentido. Já no Senado, o senador nos recebeu os governadores, que foram assessorados pelos seus secretários da Fazenda. O governador não pôde participar, eu participei representando o governador. Foi muito bem recepcionado, o diálogo aconteceu. O senador Pacheco, ele inclusive deixou muito claro, ele já sabe, ele tem consciência que aquela proposta não pode ficar da forma que está, né? Nós pedimos que na próxima reunião participasse também o presidente da Petrobras, que é importante, a figura em tese principal, digamos, é quem está provocando tudo isso, né? Então, vai ter uma segunda reunião, deverá ocorrer uma segunda reunião com os governadores e com a presença do presidente da Petrobras. Paralelamente, nós, secretários da Fazenda, vamos também dar algum respaldo para o presidente do Senado, né? E o respaldo é esse: não, vamos dar a nossa participação, vamos abrir mão da receita, vamos, mas da seguinte forma, de forma racional. Certo. Né? O que não pode são os estados e municípios terem uma perda de arrecadação, como eu falei agora há pouco. E foi unânime em relação a todos os estados. O governador João Azevedo, aqui na Paraíba, já tinha esse entendimento e orientou a Paraíba a aprovar e apoiar essa proposta. Sem dúvida nenhuma. O governador sempre diz: Marial, vamos ver sempre o que é melhor para o cidadão paraibano. Vamos ver sempre o que é melhor para o cidadão paraibano. Então, essa é a nossa tese. Mais uma vez eu digo, nós temos o combustível menos caro do Nordeste, aqui na Paraíba, né? Tá. Eu quero lhe perguntar, a gente vai rapidinho para o intervalo comercial, mas quero deixar já a pergunta aqui para quem está nos acompanhando. Qual é a perspectiva, qual foi a sinalização que vocês já tiveram da Petrobras, do ministro da Economia, Paulo Guedes, em relação a essa proposta da reativação do tal fundo de equalização dos preços dos combustíveis? Vai dizer para a gente que sinalização, se a gente pode de fato sonhar com isso. A gente já tem o presidente Jair Bolsonaro admitindo que a dolarização do preço é que tem provocado esses reajustes, né? Daqui a pouquinho a gente volta conversando sobre esse tema com o secretário Marialvo, secretário da Fazenda aqui na Paraíba. Tem notícia lá de Brasília também com o Napoleão de Castro. Tem o prefeito Cícero Lucena numa ação também hoje entregando aí a questão de medicamentos em casa aqui em João Pessoa. Daqui a pouquinho a gente está de volta.